E aí, meus amores, eu sou a professora Raquel Garcês e hoje eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre escala. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre escala antes, seja fazendo aquele trabalho da escola, fazendo uma maquete representando algo na vida real, uma miniatura de um carrinho, por exemplo, a planta de um apartamento ou até mesmo um mapa. Todas essas coisas utilizam uma escala de algo na vida real, seguindo aquelas proporções, só que menores, né? Para a gente conseguir visualizar ali tudo em um pedacinho de papel ou numa pequena maquete, por exemplo. Mas vamos lá. O que seria então a escala? A escala nada mais é do que a razão, né? Lembrando que razão é uma divisão entre as medidas de uma representação no desenho e as medidas reais, ok? E lembrando que sempre devem estar nas mesmas unidades de medida. Então a gente pode escrever dessa forma: escala igual a medida no desenho sobre a medida real daquela coisa. Tá beleza? Trouxe aqui um exemplo já para vocês verem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Em um mapa, a distância entre a casa de Joana e a escola é de 8 centímetros. Sabendo que a escala é de 1 para 40.000, determine a distância real entre a casa de Joana, no caso, e a escola. Beleza? Aqui foi mais ou menos um mapinha representando essa situação. Casa da Joana e até a escola é de 8 centímetros essa distância. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos utilizar essa relação aqui, né? A escala, eu vou chamar de é igual medida no desenho. No desenho, a gente tem 8 centímetros dessa distância, né? Vou colocar 8 centímetros sobre medida real é o que a gente quer descobrir. Então, eu vou chamar de x aqui, certo? A escala, ele já deu no enunciado, que é 1 para 40.000. Lembrando, né? Esses dois pontos é 1 sobre 40.000, 1 para 40.000, ok? E a gente pode escrever dessa forma aqui, né? A gente pode escrever como uma divisão. Isso é uma outra forma de representar uma divisão. Então, 1 sobre 40.000. No lugar do ezinho, eu coloquei a escala que foi dada. Isso vai ser igual a 8 sobre x. Lembrando, pessoal, como eu falei que deve sempre estar com as mesmas unidades de medida, esse x a gente vai encontrar em centímetros, porque o 8 estava em centímetros, tá? Mas a gente consegue passar para quilômetro no final também. Aqui é só fazer produto cruzado, certo? 1 vezes x, vou colocar uma setinha aqui, 1 vezes x, x. 8 vezes 40.000 vai dar 320.000. Ok? Então, a gente encontrou que é 320.000 centímetros. Beleza? E aqui agora, às vezes no enunciado vem pedindo que ele quer em quilômetro ou em centímetro, em alguma unidade de medida específica. E aí vocês têm que lembrar daquela relação, né? Aquela tabelinha com as unidades de medida. A gente tem quilômetro, depois hectômetro, depois decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? A gente precisa relembrar dessas unidades de medida aqui para conseguir resolver esses exercícios de escala. Então, a gente tinha 320.000 centímetros, tá? Centímetros está aqui. Se o enunciado tivesse pedido em quilômetro, por exemplo, a gente tem que ver quantas vezes a gente vai dividir por 10, né? Quantas casinhas a gente vai jogar para a esquerda. Então, de centímetro vai ser aqui 1, divide por 10, uma casinha, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, de centímetro para quilômetro, a gente vai dividir por 10 5 vezes. Ou também a gente pode andar com a vírgula 5 casinhas para a esquerda, que é o mesmo que dividir por 10 5 vezes, né? Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar 3,2 quilômetros. Beleza, pessoal? Então, não podem esquecer dessa relação aqui e também da tabelinha com as unidades de medida para a gente poder conseguir passar para unidades de medidas diferentes, caso for preciso. Geralmente tá bem? Então, vou deixar o quadro aqui sozinho um segundinho, já volto com mais um exemplo de um exercício de escala para vocês verem melhor como funciona, tá bem?
tudo certo, pessoal? Vou apagar aqui para colocar o próximo exercício. Beleza, gente? Vamos resolver agora. Aqui no exemplo 2, o que ele diz? Considerando que a distância real entre duas cidades é de 270 quilômetros, qual seria a distância entre elas em centímetros num mapa com escala de 1 para 1.500.000? Então aqui temos duas informações. Ele quer que a gente responda em centímetros e ele já deu a escala, né? 1 para 1.500.000. Outra coisa, só relembrando aqui, na escala, esse 1 para 1.500.000 quer dizer que 1 centímetro no desenho vale 1.500.000 centímetros na vida real, né? Então, como a distância entre as cidades é grande, né, a escala acabou sendo bem grande para poder conseguir colocar ali no mapinha no desenho. Então, vamos lá. Aqui também, outro detalhe, na questão 1, ele já havia dado o tamanho no desenho, né, a distância no desenho, e pediu na vida real. Aqui foi ao contrário, ele deu na vida real o tamanho e pediu o tamanho no desenho em centímetros. Mas vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilinho também. A gente tem aqui, a escala é tamanho no desenho sobre o tamanho real, certo? Aqui a gente já tem a escala 1 para 1.500.000. Então, 1 sobre 1.500.000. Isso vai ser igual... O desenho é o que a gente quer descobrir, então eu vou chamar de x. Na vida real, ele deu 270 quilômetros. Aqui a gente tem também uma informação. O que eu havia falado no outro quadro? Deve sempre estar com as mesmas unidades de medida. Aqui... ele deu em quilômetro e pediu em centímetro. Então, a gente tem duas opções. Ou coloca o 270 quilômetros, resolve essa conta e vai achar o x em quilômetros, e aí depois passa para centímetro. Ou já pode alterar logo. A gente tem aqui 270 quilômetros, já pode passar para centímetro, certo? E já colocar aqui em centímetros, que é o resultado, já vai estar em centímetros. Beleza? Eu vou fazer dessa forma. Já vou alterar logo aqui e depois eu mudo. Tá bem? Então, 270 quilômetros. De centímetro para quilômetro, a gente dividiu por 10 5 vezes. Agora eu quero o contrário. De quilômetro para centímetro, eu vou multiplicar por 10 5 vezes. Então, é só acrescentar 5 zeros no final. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar 27 milhões de centímetros, beleza? Então, no lugar aqui de 270 quilômetros, eu já vou colocar em centímetros, para já achar em centímetros no final, 27 milhões. Beleza? E aqui, a gente já pode simplificar, né? A gente pode dividir por 10 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e 5 aqui também, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Simplifiquei, tá? Dividir, no caso, por 10.000 aqui, dividir por 10.000 aqui. Então, a gente chegou em 1 sobre 15 é igual a x sobre 270. Agora é só fazer o produto cruzado. Então, temos que 15x é igual a 270, logo x é 270 sobre 15, sobre 15, e isso vai dar 18 centímetros. Beleza, pessoal? Então, o que quer dizer? Num desenho, a distância entre essas duas cidades é de 18 centímetros. Na vida real, a distância é de 270 quilômetros, tá? A partir dessa escala. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com amigos que também precisam saber sobre escala, comentar, curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bem? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!